Vamos lá. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou o Breno, sou monitor de Biofísica e Fisiologia 1 de vocês esse período. E aí, bom, queria dar os parabéns que vocês estão fazendo Medicina, que é um curso incrível e tal. Bom, eu tô gostando demais, espero que vocês também. E agora vim hoje apresentar um pouco uma das minhas paixões, que é a Fisiologia, né? E explicar um pouco da matéria para vocês, clarear um pouco a mente, talvez. Que agora, né, essa matéria da P2 eu acho muito mais tranquila. A matéria da P1 eu acho muito chatinha, assim, em algumas partes, tipo... Bom, eu acho muito mais interessante do que o músculo esquelético e liso, né? Mas enfim, vamos começar, que ela é grande. Bom, as características principais que a gente vai encontrar nesse músculo é que, bom, é um músculo estriado, né? Vamos ter ali discos intercalares, que são importantíssimos, vou falar deles daqui a pouco. E as células musculares contráteis vão se encontrar em aproximadamente 98 a 99% da extensão de todo o coração. Isso é muito importante porque mostra que o coração se contrai por um todo, praticamente. E aí a contração dele tem que ser muito poderosa, justamente porque ele vai ejetar sangue para todo o nosso corpo, né? O sangue do coração tem que chegar até a ponta do dedo do teu pé, lá embaixo, entendeu? Então tem que ser uma contração muito poderosa. E tem que ser tudo, ter ritmicidade e é tudo involuntário, né? A ritmicidade é justamente por conta de... Bom, vocês vão ver que o coração ele vai funcionar por diferença de pressão. Então você tem que intercalar isso direitinho, tem que ter um ritmo. Não adianta ser tudo de uma vez. E involuntário porque os estímulos elétricos do coração são feitos por ele mesmo. O sistema nervoso central ele só consegue modular eles através do sistema nervoso autônomo. A gente vai ver um pouco disso mais pra frente. E ele tem muita semelhança com o mecanismo de contração com o músculo liso e o esquelético. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. Contração. Na contração a gente vai ter, o que vai facilitar isso vão ser os discos intercalares, que são responsáveis justamente pela união dessas fibras musculares, né? E neles a gente vai ter as junções de ancoragem e as junções comunicantes. As junções de ancoragem a gente vai ter os desmossomos, que são proteínas ali que vão meio que fazer um clipe, eles vão unir as fibras umas nas outras. Por isso que ele é muito parecido com o músculo unitário liso, né? O músculo liso unitário. Porque são fibras umas nas outras. E pelas junções comunicantes, que também tem no liso, gap junctions, né? Elas... Bom, uma fibra consegue passar estímulo para outra. Então, assim, acontece isso de forma exponencial. Se uma fibra muscular cardíaca iniciar um potencial de ação, ele vai se propagar de forma quase que exponencialmente para todas as outras fibras. Por isso que a gente tem uma coisa muito coordenada, né? O coração bate às vezes por um todo. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar com os potenciais de ação aqui. As células excitáveis. Células excitáveis que são aquelas que são as contráteis, né, gente? A gente vai encontrar elas em praticamente 99% do coração, né? Eu botei 98% porque tem umas literaturas que falam diferente. Mas vamos lá, vamos começar na fase 0. O que vai acontecer? Vamos estar ali em potencial de repouso, a célula vai estar ali normal, bem negativa, e aí vai começar um estímulo vindo de outro canto, que eu vou mostrar depois como é que isso vai acontecer. Esse estímulo vai fazer com que canais rápidos de sódio se abram, aí vai entrar sódio, entra sódio, entra sódio, entra sódio, chega a hora que o canal desativa, fica inativado, e aí começa a fase 1, que é a repolarização inicial, que vão estar inativados os canais de sódio e vão se abrir canais de potássio. Os canais de potássio vão fazer com que o potássio saia da célula. Ele saindo da célula, o potássio é uma molécula positiva, a célula vai começar a negativar. Só que o que acontece aqui na fase 2? Tá equilibrado? Esse é o platô. O platô acontece quando os canais de cálcio também se abrem. Canais de cálcio, cálcio é uma molécula positiva, aí começa a entrar cálcio na célula. Aí entra cálcio na célula, sai potássio, os dois são positivos, um tenta deixar negativo e o outro deixa mais positivo. Então corre um equilíbrio ali, uma êxtase. E aí depois que isso acontece, os canais de cálcio só ficam por um tempinho abertos, eles logo se fecham. E logo que eles se fecham, mais canais de potássio se abrem, além dos que já estavam abertos. E aí canais lentos, né? Então assim, vai repolarizando a célula por um todo. E aí vai voltar ao estado de repouso. E não vai haver hiperpolarização. Não vai haver hiperpolarização justamente por conta desse platô, que vai fazer com que prolongue o potencial de ação
e evite a tetania do músculo. A gente vai falar mais do platô no próximo slide. Por que você existe, platô? Vamos lá. O platô, ele vai fazer com que justamente não ocorra a somação tetania. Isso aqui é muito importante, porque já caiu uma questão na minha prova exatamente assim. Qual é a função do platô? E estava exatamente escrito: evita a somação. Isso aí é crucial. E ele vai prolongar o potencial de ação, aumentando o período refratário, que é aquele momento que não pode haver mais potenciais de ação além daquele que já está acontecendo. Isso é muito importante para não acontecer uma estimulação maluca da tua célula e tá despolarizando, polarizando, e aí é uma coisa regrada, tem período refratário. A existência do platô depende muito da permeabilidade da membrana e os cálcios, porque vocês estão vendo até agora que cálcio é muito importante, né? A gente vai ver mais pra frente que é muito importante mesmo. Todo coração ele precisa muito de cálcio extracelular, né? E aquele cálcio extracelular, quando é necessário, vai entrar, vai fazer o platô, vai fazer as outras coisas que é necessário. E eu dei até um exemplo clínico aqui, a hipocalcemia, que vai ter um platô menos eficiente nela, justamente pelo fato da gente ter menos cálcio na corrente sanguínea. Vai fazer com que a contração diminua, né, do coração, e aumente a duração do potencial de ação e o risco de arritmias, porque, pensa comigo, vai criar uma contração descompensada, né? Aí vamos lá, vamos começar a falar de células autoexcitáveis, porque assim, nas células excitáveis a gente tem aqui que são 99% do nosso coração, e nas autoexcitáveis a gente vai ter 1 a 2%. Nelas, a gente vai ter uma visão diferente, porque assim, elas se autodespolarizam. Elas não precisam de um estímulo externo para fazer isso. Elas fazem isso por conta própria. Por isso que eu falei anteriormente que o sistema nervoso central ele não vai atuar na formação de estímulos, ele vai só modular, porque as nossas células autoexcitáveis maravilhosas vão criar esse estímulo pra gente. E elas são o nosso marca-passo do coração, né? Que elas vão ficar ali no nosso natrial ou nosso sinusal, enfim, maneira que você preferir dizer, ou no nosso átrio direito. Isso é muito importante para poder regrar a frequência cardíaca do coração. O propósito dela é justamente gerar e conduzir o estímulo elétrico. E aqui eu botei uma tabelinha que já caiu na minha prova uma questão dessa, que eu acho que eu vou, durante os slides, falar dela, acho que eu botei ela. Que fala basicamente que o nosso natrial ele vai proporcionar aquela frequência cardíaca ali de 70 a 80, né? O nosso natrial vai permitir ali. Se a gente tiver uma lesão, tipo assim, uma hipóxia, né, uma falta de oxigenação naquela área, e o nosso natrial por algum motivo morrer, né, ou sei lá, se lesar, a gente ainda tem um nó atrioventricular que vai, enfim, dar um suporte ali, claro, pior, 40 a 60 batimentos por minuto, mas ainda vai dar uma sustentada. Só que tem casos, que foi o que caiu na minha prova uma vez, que o paciente estava sem o sinatrial e sem o atrioventricular, estava só com as fibras de Purkinje atuando, né, todo o sistema de Purkinje ali, que aí a parada fica séria de verdade, né? 10 a 40 batimentos por minuto, gente, isso aí é perigosíssimo, perigosíssimo. Mas enfim, vamos lá. Bom, agora vamos falar do potencial de ação das células autoexcitáveis. Bom, na fase 1, a gente vai começar aqui com já um período estranho, né? A célula já vai estar bem hiperpolarizada. E aí, com essa hiperpolarização, vai ser estimulado canais específicos, canais FANI, que são canais de sódio. Por que FANI? Bom, na época os caras que descobriram, eles acharam engraçado justamente canais de sódio se ativarem por conta da negatividade grande da célula, né? Porque não é assim que funciona um canal de sódio. O canal de sódio se abre quanto mais a célula é positiva. Aí nesse caso é o contrário. Quanto mais ela está negativa, mais canais são estimulados. Aí canal de sódio canais FANI de sódio se abrem justamente por conta da hiperpolarização. E aí vai ocorrer a entrada lenta de sódio. E aí vai chegar num ponto aqui que, a célula vai entender, cara, o sódio não está suprindo a minha necessidade. Preciso de mais coisas para poder despolarizar. E aí vai começar a abrir canais de cálcio do tipo T, que esses canais de cálcio vão proporcionar que o potencial chegue ao limiar de excitabilidade e realmente se torne um potencial de ação. Porque vocês sabem, né? Tudo ou nada. Limiar de excitabilidade, depois é o potencial de ação, antes não é nada, né? E é isso. Bom, depois que canais de cálcio começaram a se abrir, aí vai começar a abrir canal de cálcio, vai começar a entrar cálcio para a célula, cálcio.
entrando muito o cálcio vai elevar o potencial da membrana até chegar no seu ponto máximo, e depois os canais de cálcio vão começar a se fechar, né? Como tudo na vida, uma hora começa, outra hora acaba. E aí vai começar a fase 4, que é a repolarização. Inativação dos canais de cálcio e abertura dos canais de potássio. Essa abertura dos canais de potássio vão fazer que potássio saia da célula. Potássio é uma molécula positiva, ele sai da célula, vai tornar a célula mais negativa. E aí vai repolarizando aos poucos até chegar a hora de hiperpolarizar. Aí vai hiperpolarizar, aí a hiperpolarização vai ativar novamente os canais FAN e o novo ciclo se inicia. E é basicamente assim que a frequência cardíaca é modulada, né, pelo potencial de ação das células autoexcitáveis. E aí, Breno, por que esse potencial de ação, como ele é autoexcitável, acontece o tempo todo, por que ele não, tipo assim, não acontece de forma desregrada o tempo todo? Porque, como ele é autoexcitável, ele não tem meio que um estímulo, né? Tipo, pode acontecer o tempo todo. Bom, você vai ver aqui que nessa hora que o cálcio ele chega aqui no seu máximo e inativa, essa inativação dos canais de cálcio vai criar um período refratário e fazer com que mais potenciais de ação de células autoexcitáveis não ocorram. Então a gente vai ter um momento ali bom para poder ocorrer o final de um potencial de ação, hiperpolarizar e começar outro. É uma coisa bem coordenada. Quem fez o sistema sabia o que estava fazendo. Vamos lá. Mecanismo de excitação-contração. Vamos lá. Uma das partes mais importantes da matéria. Tem esse mecanismo no estriado esquelético e no liso. E agora a gente vai ver o do cardíaco, que é basicamente a função dos dois. Nesse mecanismo, a gente vai precisar que potenciais de ação entrem, né, nos túbulos T, eles vão entrar ali nos túbulos T, favorecendo ali a abertura de canais de cálcio dependente de voltagem, né, porque vai aumentar, vai diminuir, vai aumentar a voltagem dali, né, justamente vai estar toda modificada aquela voltagem, vai fazer com que os canais de cálcio se abram do meio extracelular para o meio intracelular, vai estar dentro da célula, e esses cálcios vão entrar em contato com os canais de rianodina aqui no retículo sarcoplasmático, que são canais dependentes de cálcio, que é uma coisa bem semelhante que a gente viu no músculo liso. Cálcio para abrir cálcio. Aí, enfim, cálcio entrando aqui, vai abrir esses canais, vai liberar mais cálcio no sarcoplasma, e aí esse cálcio vai vir até aqui embaixo e vai entrar em contato com os filamentos de actina e miosina. Como ele vai entrar? Ele vai entrar em contato com a troponina, vai se ligar a troponina no cálcio, a troponina vai fazer uma mudança conformacional, essa palavra é difícil pra caramba, na tropomiosina. A tropomiosina vai liberar os sítios de ligação da actina, e aí a miosina vai se ligar à actina e vai ocorrer o processo de pontes cruzadas igual ao do músculo estriado esquelético. Essa parte é bem semelhante ao liso, mas essa de pontes cruzadas é igual ao estriado esquelético. Porque no músculo liso a gente não tem troponina e tropomiosina atuando, né? Aí vamos lá. Por isso que o cálcio extracelular é essencial para iniciar, né, o processo de contração. A gente tá vendo aqui que o cálcio é essencial em tudo, né, gente? Tudo você vai ter ali meio de contração, enfim. E como é que esse cálcio vai sair depois, Breno? Ele vai sair por algumas formas. Tem a bomba cerca, que vocês já viram anteriormente, que a bomba cerca vai jogar cálcio de volta pro retículo sarcoplasmático, né, um processo de transporte ativo primário que vai usar ATP. E o restante de cálcio pode sair também, pode sair da própria célula através de uma bomba de cálcio que tem aqui, e também uma troca de cálcio e sódio, que depois o sódio que entrar na célula vai se regular através da bomba de sódio e potássio. Aí é isso. Agora a gente vai começar a ver como é que o sistema simpático vai regular, né, a frequência cardíaca. Bom, através dele a gente tem a noradrenalina, que é um neurotransmissor que vai se ligar aos receptores beta-adrenérgicos do nosso coração, aumentando o AMP cíclico intracelular, o qual facilita a abertura de canais de longa duração de cálcio. Vocês estão vendo até agora que cálcio é muito importante, né? Se abre mais canais de cálcio, então, cara, porra, é a melhor coisa do mundo pra frequência cardíaca, né? Não necessariamente pra pessoa, né? Aí vai aumentar a frequência cardíaca e vai facilitar que isso aconteça. Vai facilitar a despolarização das células autorrítmicas, bem como favorece a força de contração, porque vai ter a maior disponibilidade de contração. E é isso que o Romulo já tinha falado várias vezes: quanto mais pontes cruzados, quanto mais esse processo aqui, mais contração vai ter.
Aí, resumo de tudo, simpático vai causar aumento da frequência cardíaca e força de contração. Aqui estava uma coisa, aí você vai começar a ver a estimulação simpática. Estão vendo que diminuiu, né, esse intervalo aqui dos potenciais de ação, então vai aumentar a frequência. Agora no parasimpático vai ser quase que o contrário. Vai ter a atuação ali da acetilcolina nos receptores colinérgicos do tipo M2. É bem específico, né? Mas, gente, é bom vocês saberem disso porque isso cai em questão, tá? Eu vou mostrar uma questão pra vocês que caiu na minha prova que eu errei, que falava de noradrenalina. Não necessariamente a noradrenalina, mas um semelhante dela. Aí, vamos lá. E, bom... Me perdi. A acetilcolina ela vai aumentar a contundência ao potássio, que aí vai fazer com que hiperpolarize mais ainda a célula. Se tu aumenta a contundência ao potássio, fazer com que o potássio possa sair de forma mais favorável, assim. Aqui, ó como é que tá prolongando o potencial de ação, como é que tá complicada aqui a situação. Isso aí vai claramente diminuir a frequência de disparo, né? E aí aumenta o tempo para atingir o limiar. Bom, bem como eu disse. Aí vamos lá, vamos fazer umas questões aqui no final desse conteúdo para poder justamente manter melhor essa ideia da matéria na cabeça de vocês. Essas questões são todas tiradas da prova que eu fiz, da P2 no meu primeiro período. Então assim, tudo tem veracidade e é bem bacana de vocês verem isso. Vamos lá. A dobutamina é um medicamento beta-1 agonista. Beta-1 agonista, vocês lembram, beta-1 vai atuar naqueles receptores adrenérgicos. Muito utilizado em unidade de terapia intensiva para auxiliar no tratamento de pacientes com doenças cardíacas graves. Ao ativar o receptor beta-1 das células contráteis, isso aqui é muito importante, células contráteis cardíacas, esse medicamento reduz o intervalo entre os potenciais de ação na membrana do músculo cardíaco, aumenta a frequência cardíaca, reduz a atividade da bomba de sódio e potássio, aumenta a concentração de cálcio no meio intracelular. Vamos lá, gente, uma por uma. Reduz o intervalo entre os potenciais de ação da membrana do músculo cardíaco? Não. Vai aumentar a frequência cardíaca? Não, porque a gente está falando de células contráteis. Se fossem células autoexcitáveis, até poderiam aumentar a frequência cardíaca, mas são células contráteis. Só vai aumentar a contração, entendeu? Reduz a atividade da bomba de sódio e potássio? Isso aqui não tem nem nada a ver com a questão, entendeu? Isso aqui botaram, tipo assim, cara, isso aqui é pro cara não errar, é a questão que não tem como tu errar, tipo assim, isso aqui não tem como tu colocar C. Aumenta a concentração de cálcio no meio intracelular? Essa é a nossa resposta certa. Porque como estamos falando das células contráteis e não das autoexcitáveis, o efeito aqui não tem relação com a frequência cardíaca. E é exatamente isso. Vamos lá, mais uma. A diferença fundamental entre o mecanismo de contração do músculo cardíaco e do músculo esquelético no que diz respeito ao papel do cálcio é que A. No músculo cardíaco, o cálcio é liberado exclusivamente do retículo sarcoplasmático, enquanto no músculo esquelético, o cálcio provém do meio extracelular. B. O músculo cardíaco necessita do influxo de cálcio extracelular para ativar a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, processo conhecido como acoplamento, excitação, contração por liberação induzida por cálcio. C. O músculo esquelético apresenta túbulos T e discos intercalares que facilitam a propagação do potencial de ação que não ocorre no músculo cardíaco. D. No músculo esquelético, a contração depende do influxo de cálcio através dos canais de cálcio tipo L, que não ocorre no músculo cardíaco. Doideira do caramba isso aqui é absurdo. Enfim, a nossa resposta certa vai ser a B, né? Apressando um pouquinho que a aula é grande. Justamente por isso, gente, o músculo cardíaco vai precisar claramente desse influxo de cálcio extracelular para poder ter ativação ali do cálcio que está no retículo sarcoplasmático. Se não tem cálcio no meio extracelular, não adianta você ter cálcio ali no retículo sarcoplasmático, aquele canal não vai abrir, então não vai ter ciclo de pontes cruzadas, não vai ter contração, entendeu? Isso é importantíssimo. Tem muitas questões que vocês conseguem ver matando as erradas. Isso é muito importante vocês lerem tudo para poder ter uma noção melhor. Tipo assim, isso aqui tá bem errado, isso aqui tá bem errado. Isso aqui, isso aqui tá certo, com certeza. Então pronto, é isso. Nem sempre vocês vão saber a resposta certa, mas é bom saber. Bom, agora vamos entrar na parte de condução elétrica cardíaca, gente. É uma das partes mais legais da matéria, que eu mais gosto, porque é justamente como é que teu coração vai funcionar. Bom, aqui no início da condução elétrica a gente vai ter as células autoexcitáveis atuando aqui no nosso atrial, aqui em cima, e aí elas vão gerar os potenciais de ação delas,
rítmico, né? E aí o potencial de ação dela vai estimular as fibras musculares contráteis, que vai fazer com que elas tenham o potencial de ação delas. Uma gera a outra. Isso aqui é importantíssimo vocês entenderem como é que funciona esse sistema. Aí, através de discos intercalares, uma fibra vai se ligar a outra, que vai se ligar a outra, que vai se ligar a outra, e vai ter aquele potencial de ação e aquela propagação de contração absurda. E aí, justamente pelas junções comunicantes que vão facilitar, vão proporcionar isso, né? Essa transmissão do estímulo elétrico. Bom, vamos começar. Aqui a gente tem o nosso nó sinoatrial, aqui em cima no átrio direito, que vai enviar estímulos através das vias internodais para o nó atrioventricular. E aí o nó sinoatrial também envia aqui pro átrio esquerdo, né? Porque ele vai justamente estimular todos os átrios, os dois átrios aqui em cima, e vai jogar o estímulo pelo nosso átrio ventricular, que vai ter o feixe de His com os seus dois feixes, e vai trazer vai vir através das fibras de Purkinje para inervar ali vai ativar de forma elétrica toda a extensão dos ventrículos, né? De novo, isso aqui que eu tinha falado anteriormente, cada parte, né, é responsável, pode, né, se sustentar ali com uma frequência mínima, se uma não funcionar, né, que não é bom, mas enfim, é o sistema de defesa que o nosso coração tem. E uma revisãozinha, né, que é o controle cardíaco pelos nervos simpáticos e parasimpáticos. O simpático vai ter o aumento da frequência cardíaca e da força de contração, e o parasimpático vai ter a diminuição da frequência cardíaca, né? Isso aqui tem que ser papum. Simpático aumenta a frequência cardíaca e força de contração. Parasimpático, diminuição da frequência cardíaca. É isso. Bom, vamos entrar mais a fundo aqui. Não sei porque não carregou a imagem aqui em cima. Estranho. Não sei. Enfim, vamos lá. Aqui a imagem era basicamente essa, bem parecida, mas vamos lá. O nosso atrial, a gente vai ter que é o marcapasso do nosso coração aqui no átrio direito. Ele vai gerar os impulsos elétricos, vai definir a frequência cardíaca e tem uma contração, despolarização espontânea, como eu mesmo disse, através das células autoexcitáveis. Ele vai iniciar a contração dos átrios, beleza? Aí vai ter as vias internodais que vão conduzir esse impulso no nosso sinoatrial até o nó atrioventricular e vai permitir a rápida ativação dos átrios, garantindo a contração atrial através da ventricular. Então, gente, isso aqui é muito papum, parece muita coisa, mas quando vocês aprenderem a pegar bem isso aqui é tipo assim, nossa, é tão automático que vai. E a gente vai ter alguns mecanismos para fazer com que os átrios não contraiam no mesmo tempo que os ventrículos. São eles quais? O esqueleto fibroso, que ele vai ser justamente esse isolante elétrico, né, que é o esqueleto fibroso, que vai ser uma estrutura mais dura no meio do coração, né, que a gente não consegue visualizar justamente porque ele é envolto em músculo. Ele vai justamente ser esse isolante entre átrios e ventrículos, que vai fazer com que não chegue de primeira o estímulo elétrico. Ele vai obrigar o estímulo a passar pelo nó atrioventricular. E vocês estão vendo aqui que tem uma elevação aqui, né? Essa elevação dos feixes, né, das vias internodais vão atrasar esse estímulo aqui até o nó atrioventricular. O próprio nó atrioventricular vai retardar a condução do impulso elétrico, e isso tudo vai proporcionar que os átrios contraiam antes dos ventrículos. É tudo em prol do bem maior, que é a contração dos átrios antes dos ventrículos. Porque, como eu disse, a diferença de pressão vai ser muito importante no coração para você ter contração de um e de outro. E aí o sistema elétrico vai auxiliar dessa forma. O feixe de His, ele vai se dividir em dois, e vai ser a única via de condução ali que você vai ter entre átrios e ventrículos para poder levar a eletricidade ao ápice do coração, né? Que o ápice do coração embaixo é a base em cima, né? Como conhecimento de anatomia vastos que eu tenho, né? Para não dizer o contrário. E aí, bom, através do feixe ele vai chegar aqui por baixo até o ápice do ventrículo, vai estimulando toda essa parte, e aí vai chegar até as fibras de Purkinje, que vão fazer essa condução rápida dos impulsos através do restante dos ventrículos e vai distribuir por todo o miocárdio ali. Isso aqui é importantíssimo, vai fazer com que ocorra a ejeção eficiente.
Porque se você tá com problema nas fibras de Purkinje, por acaso, você vai ter um problema na contração do ventrículo por um todo. Não vai ejetar tanto sangue quando você precisa ejetar. E aí, às vezes, pode ter excesso de sangue dentro dos seus ventrículos. E bom, agora vamos entrar um pouco na anatomia cardiovascular e vamos entrar no círculo cardíaco para fechar a nossa aula. A anatomia do coração, cara, é bem tranquila. Vai vir sangue da cava inferior e cava superior. Sangue pouco oxigenado vão entrar ali no átrio direito. Do átrio direito, bom, vai abrir a válvula atrioventricular direita ou válvula tricúspide, como você preferir chamar. Vai ter a abertura dela, vai começar a entrar sangue ali no ventrículo direito. Esse sangue no ventrículo direito vai ser bombeado para o tronco pulmonar, que vai vir através das duas artérias pulmonares para os dois pulmões, fazendo a hematose lá nos pulmões. Vai vir vai voltar o sangue já oxigenado através das 4 veias pulmonares para o átrio esquerdo. No átrio esquerdo, aquele sangue oxigenado vai através da válvula mitral para o ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo, que é uma das coisas mais importantes do nosso coração, ele vai bombear o sangue através da válvula aórtica, né, ou semilunar esquerda, se você preferir dizer. Aqui é a válvula semilunar direita ou válvula pulmonar. E aí, através do ventrículo esquerdo, válvula semilunar esquerda, aorta ascendente, arco aórtico, resto do corpo. E aí é isso. Aqui funciona, né? Hematose, vai voltar às vezes, através das vias pulmonares. E isso aqui é bem lógico. Vocês precisam saber isso aqui para a vida de vocês, não só para a prova, porque isso aqui é básico. Vamos lá, válvulas, que são onde vivem, como se alimentam. Bom, a gente vai ter 4 válvulas no coração que são essenciais. A válvula tricúspide, ou atrioventricular direita, que vai estar aqui entre o átrio direito e o ventrículo direito. Bom, a principal função da válvula tricúspide, né, é evitar o refluxo do sangue que já está no ventrículo direito para voltar ao átrio direito, entendeu? Então, basicamente, ele está aqui. Não é mais para ele voltar para o átrio. Não é. Ele já fez a função de vir para cá, agora ele tem que vir para o tronco pulmonar. Só que acontece, por exemplo, em patologias, regurgitação tricúspide, que é basicamente uma situação onde a sua válvula está bem prejudicada e aí ela não consegue fechar completamente. Então acontece que quando o ventrículo vai contrair, esse sangue vai voltar um pouco para o átrio. E aí acontece toda uma ação retrógrada, as suas cavas vão ficar meio extasiadas ali com sangue, enfim, vai dar um monte de problema. E aí as válvulas servem justamente para isso, para evitar retorno, refluxo, para onde o sangue não deve ir. O que vai definir a pressão daquela câmara? A pressão a gente pode relacionar a quantidade de sangue ali dentro e a capacidade de contração. Então assim, se ele está com bastante sangue, está começando a contrair, então a pressão já está bem grande. Eu vou entrar mais no mérito depois de como vai funcionar isso na parte de ciclo cardíaco. Mas aí é basicamente isso. As válvulas em geral têm como principal função evitar o refluxo de sangue para aquela câmara. A válvula mitral, que vai ser no átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo, ou bicúspide, ou atrioventricular esquerda, como vocês preferem dizer. Eu acho mitral mais bonita e mais fácil de falar, né? Mas aí vocês, enfim, falem da forma que vocês quiserem. Inclusive, teve uma questão na minha prova que era mitral, e muita gente não lembrava que mitral é a atrioventricular esquerda, porque a gente ficava com um lance de anatomia na cabeça, que a anatomia você não fala mais direito mitral, você fala mais atrioventricular e tal. Aí a gente ficou estudando dessa forma e tem gente que errou porque não lembrava que era mitral. Mas aí vocês vão lembrar porque eu estou dizendo agora. Aí, enfim, vamos lá. Quando ocorre a contração do ventrículo, o sangue, se essa válvula estiver aberta aqui, se essa válvula estiver aberta, o sangue não só vai para semilunar, mas como vai voltar para o átrio. Então você não pode permitir que isso aconteça, não pode ter esse refluxo. Então a válvula tem que estar fechada, entendeu? Aí beleza. Depois a gente vai ter a válvula pulmonar, né, ou semilunar direita, que vai fazer com que o sangue pouco oxigenado, vindo das cavas, vindo do átrio direito, venha aqui para o ventrículo direito, seja bombeado para o tronco pulmonar. Essa válvula semilunar, vocês vão ver que essas duas semilunares só tem 2 válvulas
que vão se fechar, que elas vão abrir justamente com a contração do ventrículo, bombeando o sangue. Ela vai se abrir com o bombeio do sangue, né? O ventrículo com bastante pressão vai superar a pressão do tronco pulmonar, vai jogar o sangue, vai ejetar ele, né? E aí ela vai se fechar justamente quando a pressão do tronco pulmonar for maior e o sangue vai, por consequência, ali empurrar aquela válvula também. Por isso também que ela se fecha. Isso aí você estuda bastante anatomia, cara. Válvula aórtica também, muito importante. Vai fazer basicamente a mesma ação da válvula pulmonar. Vai impedir o retorno do sangue da aorta para o ventrículo esquerdo, assim como o tronco pulmonar vai impedir a válvula dele vai impedir que retorne sangue para o ventrículo direito. Isso é importantíssimo, porque se tem sangue residual ali, porque sempre tem um sangue que fica no ventrículo mesmo depois da ejeção, que o nome disso é volume sistólico final, que é aquele sangue que mesmo depois da contração ainda ficou ali. E isso é normal, isso é fisiológico, mas não pode ter muito mais do que aquilo, que normalmente eu não vou saber te falar a continha exatamente, mas, bom, isso é fisiológico. Vamos começar a entrar aqui no ciclo cardíaco, gente. Aqui a gente vai ter as sístoles e as diástoles, que é nada mais nada menos que é o quê? Sístole é contração. Tem que ter isso na cabeça. Sístole é contração, ainda mais do miocárdio. Diástole é o período que ocorre, que é o relaxamento. Sístole contração, diástole relaxamento. E a gente não divide só em sístole atrial, diástole atrial, sístole ventricular, diástole ventricular, porque senão ia ser uma coisa muito vaga. Então a gente tem várias etapas. A gente vai ter a sístole atrial, vai ter a diástole atrial aqui, que ela por acaso não aparece no eletrocardiograma, vocês vão estudar com ele na próxima aula. Eu não vou dar eletrocardiograma nessa aula justamente porque vocês não viram direito com ele, eu não vou falar antes do Rômulo, né, sobre isso. E enfim, vai ter a sístole ventricular, os ventrículos vão começar a se contrair para poder ejetar esse sangue para as semilunares. Depois ocorre a diástole ventricular e a sístole atrial. Vou falar detalhes no próximo slide. Isso aqui é um link daquele site que o Rômulo já passou para vocês, com certeza em aula, sobre contração. Então é um site muito bom para vocês terem noção de como funcionam as pressões e como estudar esse ciclo cardíaco. E bom, botei aqui uns textinhos falando sobre o ciclo, que é muito importante. Essa imagem aqui está só para ilustrar o que eu estou dizendo. Que vai começar o seguinte: sístole atrial, o que está acontecendo? O sangue ali entrando no átrio direito, a pressão atrial vai começar a aumentar justamente por conta daquele início de contração e daquele aumento de volume sanguíneo ali presente. As válvulas atrioventriculares vão se abrir, vai começar a escorrer sangue para dentro do ventrículo e o ventrículo vai estar relaxado enquanto isso. E o átrio vai bombear o sangue para dentro do ventrículo. E aí vai completar o enchimento ventricular. E aí tem gente que até separa enchimento rápido e lento. Mas, enfim, o principal que vocês têm que saber é isso. Porque o rápido é basicamente quando vai abrir a válvula e vai cair todo aquele sangue de uma vez e aos poucos vai caindo o resto que tiver proveniente ali da cava superior e inferior, chegando ao átrio. E aí depois vai ter a sístole ventricular, que vai começar ali a contração dos ventrículos, a pressão do ventrículo vai começar a aumentar, vai ser maior que a pressão do átrio. E como a pressão do ventrículo aumenta e o átrio vai relaxar, vai ocorrer o fechamento das válvulas atrioventriculares, não só da direita como da esquerda, porque, bom, o coração é um só, tudo vai acontecer ao mesmo tempo, do átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, é bem coordenado, né? Quer dizer, não átrio e ventrículo, né? Mas vocês entenderam, ventrículo com ventrículo, átrio com átrio, vai tudo contrair, eles vão contrair ao mesmo tempo, com eles mesmos. Enfim, vamos fechar essas válvulas atrioventriculares, tá? Esse B1 aqui, porque é bulha 1, que é uma parada que vocês vão ver mais pra frente, em outros períodos, que é os sons, né, que o coração vai emitir. Porque os sons, o que são os sons que a gente ouve, aquele tum-tá, tum-tá? Esses sons são basicamente as válvulas se mexendo, elas fechando e abrindo. É basicamente isso. E a gente vai ter a contração isovolumétrica, que é basicamente o seguinte: todas as válvulas vão se fechar, porque já caiu todo o sangue que era para cair dentro do ventrículo. Aí a pressão do ventrículo tá ficando muito alta, aí a válvula atrioventricular vai fechar nos dois lados. E aí o ventrículo ainda não tem pressão suficiente para poder ejetar esse sangue através do tronco pulmonar ou da aorta. Então ele vai ficar ali com aquele momento de estar contraindo, mas ainda tá
tá tudo, todos os líquidos estão ali. É isovolumétrico justamente por causa disso. O iso é igual, volumétrico é volume. Todas as câmaras não estão com o mesmo tipo de volume, não tem volume indo de lá pra cá, tá tudo meio parado. E todas as válvulas estão fechadas. Isso é muito importante vocês lembrarem. Todas as válvulas estão fechadas na contração isovolumétrica. E também aqui ó, cadê? No relaxamento isovolumétrico também. Todas as válvulas estão fechadas. Isso é questão de prova, isso cai. Vamos lá. Na ejeção rápida, o que a gente vai ter depois? A abertura das válvulas semilunares, porque a pressão dos ventrículos vai superar a pressão do tronco pulmonar e da aorta, então o sangue dos dois ventrículos vai ser ejetado por ali. Eu vou começar falando do direito para não ficar confundindo, falar o tempo todo dos dois. Vamos lá. A pressão do ventrículo direito superou o tronco pulmonar, vai começar a ejetar sangue. O ventrículo vai ejetar aquele sangue pouco oxigenado através do tronco pulmonar para realizar a hematose lá dentro. Aí vai ter aquela saída de alta pressão do sangue. E aí isso acontece justamente quando a pressão ventricular supera a arterial, né? E é isso. E aí vai ter a ejeção lenta, que é basicamente a diminuição dessa pressão ventricular, porque ele vai ejetar, vai contrair ali para ejetar e depois ele vai começar a entrar no processo de acabar a contração, iniciar o relaxamento. E aí o fluxo da ejeção vai ser reduzido e a pressão da aorta, por exemplo, vai começar a se sobrepor à pressão do ventrículo. E quando isso acontece, começa a ocorrer o fechamento das válvulas semilunares e ter a bolha 2. Porque lembra que eu falei para vocês? O som delas é o fechamento de uma e o fechamento da outra, entendeu? E é basicamente isso. As válvulas semilunares vão se fechar e aí a gente vai começar a entrar na diástole ventricular, que é basicamente o relaxamento isovolumétrico. Vai se fechar a válvula semilunar, a válvula atrioventricular também vai estar fechada, todas as válvulas estão fechadas e o volume fica constante nas câmaras. O volume não sai de um para outro, fica aquele volume residual ali parado. E aí vai ter aquela queda rápida de pressão ventricular, porque ele já contraiu. Ele já contraiu. Então ele vai ficar parado ali, entendeu? Vai começar a relaxar o ventrículo. E aí vai ocorrer o enchimento ventricular após isso. E vai ocorrer novamente a abertura das válvulas atrioventriculares. Aquele sangue pouco oxigenado da veia cava, da veia cava superior da inferior vai começar a encher o átrio direito. E vai entrar sangue para os ventrículos. E vai ser basicamente isso. Vai ser o início justamente de tudo. E a diástole geral, que é o fim do ciclo. Os átrios e ventrículos relaxados. Fluxo contínuo de sangue para o coração. Aí vai preparar para uma nova sístole do átrio. E é basicamente isso, gente. Vai segurando, tal. Não é difícil de lembrar, isso aqui é fácil. Vou revisar de novo. Veia cava inferior, veia cava superior, joga sangue pouco oxigenado para o átrio direito. Sangue do átrio direito vai entrar no ventrículo direito quando as válvulas atrioventriculares se abrirem. Válvula atrioventricular abriu, entrou sangue no ventrículo direito. O ventrículo direito vai entrar em sístole, vai ejetar sangue para o tronco pulmonar através da válvula semilunar direita. Esse sangue vai pelas artérias pulmonares direita e esquerda, entrar nos pulmões, fazer hematose, vai voltar através das vias pulmonares. Sangue voltou das vias pulmonares, vai entrar no átrio esquerdo, vai jogar para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral, vai jogar sangue já oxigenado através da aorta, vai ir para o arco aórtico, para todos os tecidos do nosso corpo. Só vai ocorrer ejeção quando uma câmara superar a pressão da outra. Átrio só vai jogar sangue pro ventrículo quando ele tiver com mais pressão. É justamente aquilo que eu falei anteriormente. O sangue ele vai do lugar que tem mais pressão pro lugar que tem menos pressão. E é isso, gente. Essa é a lógica principal da parada. Vai chegar sangue no átrio esquerdo, vai pro ventrículo esquerdo. Aquela pressão do ventrículo esquerdo vai começar a aumentar. Ele não tinha mais pressão que a aorta, mas quando começa a aumentar de uma forma e começa a rolar a sístole, aquela pressão vai estar maior que a da aorta e justamente por estar maior que a aorta, o sangue vai começar a ejetar para a aorta naquela força ali insana e vai ocorrer aquela pressão arterial típica, né? Bem forte.
e vai assim ocorrer o ciclo cardíaco. E a gente tem aquele gráfico lindo que o Rômulo botou em aula, que a gente não entendia nada no início, porque isso aqui é uma loucura de letra, de subir e descer, que ninguém entende nada, mas que é muito mais tranquilo do que parece, gente. É basicamente isso que eu falei, só que num gráfico, porque vai começar como? O ciclo vai se iniciar com enchimento ventricular, vai começar a encher os ventrículos ali, com sangue proveniente dos átrios, que veio das cavas, ou das veias pulmonares, né? Se estiver falando de ambos os átrios, né? E aí os ventrículos vão estar relaxados, as válvulas atrioventriculares vão estar abertas, e aí a gente vai ver aqui, ó, pressão atrial vai estar acima da pressão ventricular. Por isso que o átrio consegue jogar sangue pro ventrículo. E aí vai começar aqui, ó, vai ligar diretamente com o eletrocardiograma. Vocês vão entender isso aqui melhor quando vocês entenderem eletro. Vai começar a ejetar sangue do ventrículo, ó, tá vendo? O volume ventricular tava grande, aí vai começar a descer, porque vai ejetar o sangue, e aqui vai ter a pressão aórtica, a pressão da artéria aorta, que tá muito mais alta que a do ventrículo, mas aí a pressão do ventrículo vai começar a se sobrepor à da aorta, e quando começa a se sobrepor, vocês sabem, vai começar a ir sangue através do arco aórtico, vai ir sangue para todos os tecidos do nosso corpo, vai começar a jorrar sangue, o ventrículo esquerdo pra aorta ascendente, então é isso. Pressão do ventrículo maior vai jogar sangue para a aorta. Pressão da aorta maior não vai ter ação do ventrículo sobre a aorta. Que vai ser justamente o que vai acontecer aqui. O ventrículo vai terminar de jogar o seu sangue, o volume vai cair drasticamente, porque o ventrículo já está quase sem sangue. Ele ainda vai ter um sangue residual que vai ficar ali no ventrículo esquerdo. E aí a pressão da aorta vai se sobrepor a do ventrículo e o ventrículo só vai cair porque ele vai começar a entrar em estado de diástole, ele vai relaxar. Diástole e relaxamento. E é isso. A aorta vai continuar alta, porque ela tem aquele sangue remanescente, e vocês vão aprender, ou já aprenderam já, que na artéria aorta ela tem um mecanismo de autocontração. Ela consegue fazer uma contração ali, porque o sangue ele vai chegar numa velocidade tão grande na aorta, e ela é conhecida por ser uma artéria muito elástica. Então aquele sangue vai bater nela, ele vai ter meio que um efeito de mola ali, que ela vai meio que regurgitar aquele sangue ali por toda a sua extensão e vai realizar mais uma contração nela ali mesmo, enfim. É mais uma curiosidade ali que vocês vão ver mais pra frente em outras disciplinas. E aqui o texto de tudo que eu tô falando. Vocês lerem com calma depois, isso aqui vocês leem com calma, porque isso aqui é muito importante. Não necessariamente o gráfico vai cair na prova, mas todo o entendimento dele, de diferença de pressão e tal, porque isso é importantíssimo. E agora o débito cardíaco, eu não lembro ao certo se vocês tiveram isso, porque eu vi nos slides de Romulo que tinha, então, enfim, acho que vocês têm, mas vocês vão ver isso com mais exatidão depois. Mas débito cardíaco é o quê? É a quantidade de sangue que é bombeado do coração para a aorta a cada minuto, gente, isso é importantíssimo. Ele é uma razão feita por frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Breno, o que é o volume sistólico? O volume sistólico é basicamente o volume de sangue que vai ser ejetado a cada batimento. É diferente do débito cardíaco, que é bombeado do coração para a aorta a cada minuto. No volume sistólico é o volume de sangue ejetado a cada batimento. E a frequência cardíaca, número de batimentos por minuto. Bom, e aí a gente vai entender que o débito cardíaco sempre vai depender da frequência cardíaca e do volume sistólico, eles se conversam. Quanto maior um, maior vai ser o outro e vai influenciar o débito cardíaco. E aí a gente vai ver também como é que é formado o volume sistólico, que ele é formado pelo volume diastólico final e o volume sistólico final. O que é isso? O volume diastólico final é basicamente o tanto de sangue que vai ter no ventrículo antes da contração acontecer. Ele vai estar cheio de sangue, porque é antes da contração acontecer. E vai ter o volume sistólico final, que vai ser aquele volume residual ali de sangue que vai ter no ventrículo depois que a ejeção já aconteceu, que vai permanecer ali no ventrículo. Que é muito importante para você fazer esse cálculo. Aqui, ó, basicamente, volume sistólico, quanto sangue entrou, menos quanto sangue sobrou. E é isso, gente. Bom, agora vamos entrar nas questões aqui sobre essa parte do conteúdo aqui para fechar a aula. E vamos lá. Lembrando que todas essas questões são de provas que eu já fiz. Enfim, eu tive que realmente fazer ali presencialmente. Bom, vamos lá. Considerando o ciclo cardíaco, qual é a primeira razão para o fechamento da válvula mitral no início da sístole ventricular? Essa é aquela questão que eu falei que o pessoal tinha esquecido o que era a válvula mitral e aí erraram, né? Enfim, a rápida elevação da pressão no ventrículo esquerdo, que supera a pressão no átrio esquerdo. B.
o aumento da pressão no ventrículo direito que força o fechamento da válvula mitral. C. A diminuição da pressão no ventrículo esquerdo que promove o fechamento passivo da válvula. E D. O aumento da pressão no átrio esquerdo que impede o refluxo de sangue de volta para o átrio. E a resposta é claramente A, né, gente? A válvula mitral vai se fechar porque o ventrículo vai ficar com uma pressão muito grande, vai superar aquela pressão do átrio que vai fazer com que a válvula se feche. E é justamente isso, essas válvulas atrioventriculares é isso, cara. Pressão do átrio pressão do ventrículo aumentou muito mais do que a do átrio, tenho certeza que aquela válvula vai se fechar, entendeu? E aí, cara, outra questão pra gente fechar aqui a aula. Um paciente foi vítima de um infarto agudo no miocárdio, com obstrução proximal da artéria coronária direita e que levou ao bloqueio do fluxo sanguíneo para o nó sinusal e nó atrioventricular e perda aguda da função destas estruturas. Como consequência de tal perda de função, aí vamos lá. Aquilo que eu tinha dito para vocês anteriormente, gente. O paciente perdeu ali, teve um bloqueio de fluxo sanguíneo, teve uma isquemia daquela região, e perdeu a função ali do nó sinusal e nó atrioventricular, que são importantíssimos para a frequência cardíaca, para geração de estímulo elétrico do nosso coração. Ele só tá com as fibras de Purkinje atuando ali, que é a nossa última via ali de ação elétrica, propagação elétrica, né? Aí vamos às alternativas. Letra A. As células contráteis dos ventrículos assumem um ritmo com frequência habitualmente inferior a 40 batimentos por minuto? Não. Por quê? Porque as células contráteis não vão assumir o ritmo de frequência. A célula contrátil não faz isso. Quem faz isso é a célula autoestável, cara. B. O coração para de bater, pois são os marcapassos do coração. Caraca, eu botei a alternativa correta aqui, eu esqueci de tirar isso aqui. Enfim, que é a alternativa C, né? Que é meu filme, vamos lá. Letra C. As células autoestáveis do sistema de condução ventricular assumem um ritmo com frequência habitualmente inferior a 40. Que é essa a nossa questão certa. Porque as autoestáveis que vão fazer isso, e não as contráteis. É a mesma alternativa, só que tem contrátil e autoestável. E é basicamente isso. As fibras de Purkinje, ali, as células autoestáveis ali, vão dar aquele suporte ali inferior a 40 batimentos, que é um suporte assim mínimo para você ficar vivo, mas que é muito baixo. É abaixo da bradicardia, que já é 60, abaixo de 60 batimentos por minuto. E a letra D, células de feixe de His assumem o ritmo com frequência entre 60 e 100, que não tem nada a ver. O feixe de His não tem essa propriedade. E aí é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Essa foi a aula para ajudar, bom, um pouco vocês, né? Espero que tenha ajudado essa parte do conteúdo. Sexta-feira que vem vai ter uma monitoria presencial que eu vou fazer sobre outro conteúdo que vocês vão ter visto na semana. E é isso. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu botei umas fotinhas engraçadas aqui, que eu achei engraçado pelo menos, né? E aí, a nossa monitoria ficou por aqui. E muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu!